Começamos agora a falar sobre fotografia. E a nossa fotografia começa justamente aqui, nessa tela em branco. Pode ser uma tela vazia para alguns, mas será que é realmente vazia? Ou será que é apenas uma janela para oportunidades? Uma janela que eu diria que começou há muito tempo, que se abriu lá atrás, quando pela primeira vez tentamos começar a registrar alguma coisa para que outras pessoas também pudessem observar aquilo que nossos olhos percebiam, mas muito mais do que nossos olhos, o que o nosso coração sentia, ou o que nós queríamos expressar, o que nós queríamos demonstrar. Então as primeiras janelas se abriram em cavernas, através de pedras, em objetos diversos, não muito diferente do que a gente tem hoje, né? Quem aí nunca tentou personalizar alguma coisa própria? Quem aí tem um All-Star intacto, que nunca foi riscado? Difícil, né? Ainda mais na nossa área. Avançando mais na história das representações, saímos das cavernas. Ganhamos telas, ganhamos tintas, ganhamos outras formas de pintar. Entre as várias maneiras de pintar, os pintores conheciam já naquela época um princípio chamado princípio da câmara escura. Isso vem lá da ótica, mas não se assusta, tá? A gente não vai falar aqui de contas, não vamos falar de números. Eu sei que muitos dos que estão nessa área mais criativa, de design, de fotografia, não curtem essa área. Mas não se preocupa, ela é importante, mas ela não vai ser explorada da maneira como vocês viram lá atrás na escola. A gente vai usar isso de forma bastante prática. E como é que acontece esse princípio? A ideia é que se eu tiver um local totalmente fechado, totalmente isolado, que não entre nenhum pontinho de luz, quer dizer, quase que não entre nenhum pontinho de luz. Por exemplo, tem uma lata aqui. O ideal seria se essa lata fosse pintada de preto por dentro, mas eu não tenho tinta aqui e, enfim, ela vai ficar assim mesmo. Mas pense nessa lata, pense num cômodo, pense em um local totalmente isolado, em que não entre nada de luz, e aqui no fundo eu faço um furo muito pequenininho. O que vai acontecer? Através desse princípio da câmara escura, tudo que está sendo iluminado, por exemplo, vocês estão me vendo, né? Porque tem luz batendo em mim. Essa luz está batendo em mim, está refletindo, chegando na câmera. Então, eu estou refletindo luz, e aí estou sendo enxergada, estou sendo vista por vocês. E essa luz que está refletindo a partir de mim, ela vai entrar aqui nessa lata, nesse furinho, que eu ainda não fiz, mas pensem que tem um furinho, e vai fazer com que a minha imagem seja projetada lá no fundo da lata. Então, se eu estiver aqui dentro dessa lata, ou pense, né, um cômodo grande, e se eu estiver dentro desse cômodo, eu consigo ver a imagem projetada lá. Ou aqui, se eu tiver uma espécie de tela de projeção aqui no fundo, eu consigo visualizar também essa imagem. Claro que eu tenho que estar em um ambiente idealmente bastante escuro, idealmente aqui tem que estar preto, e ter uma fonte de luz, né, que vai aparecer a partir desse furinho. Então a ideia é que esse aqui é o princípio da câmara escura. Ele era usado lá atrás, mas ele é usado hoje. Ele é muito usado na fotografia todos os dias. Ele é essencial para a fotografia. E foi com esse princípio da câmara escura que lá em mais ou menos em 1826, 1827, o Nice fez o que foi chamada a primeira fotografia da história. Ficou conhecida como primeira fotografia. Não foi exatamente uma fotografia como a gente tem hoje, né? Claro, foi um processo muito mais rudimentar. Inclusive foi chamado de heliografia, mas não deixa de ser um registro de uma imagem, né, através da luz. Então, se a gente for pegar pela etimologia da palavra, né, fotografia, então registrar com a luz, acaba sendo então nossa primeira fotografia. E ele fez a primeira imagem usando uma câmera escura e uma placa de estanho que tinha um revestimento fotossensível. Então esse revestimento ficou na placa, né? A placa ficou no fundo da câmera escura, a gente tinha um furinho e esse furinho fazia com que a imagem fosse projetada ali no fundo, ali na placa, ali nesse revestimento que foi se sensibilizando com a luz. Isso por um processo bastante longo, né? Eram mais ou menos 8 horas de duração para fazer uma fotografia. Imagina, sem condições de fazer fotografia de pessoas, né? Eram fotografias bastante simples, bastante sem precisão, né? Era um outro tipo de registro, mas foi um registro muito importante porque foi a primeira vez que se conseguiu realmente usar o princípio da câmera escura para fazer de uma forma um pouco mais automática o registro de algo. Afinal, antes, podia-se usar o princípio da câmera escura, mas você precisava pintar por cima de uma tela para fazer aquele registro. E agora não mais. Agora um processo químico fazia com que tudo isso acontecesse. Um pouco mágico, né? E essa imagem que você está vendo é uma imagem que foi retocada. Então a placa de estanho ela acabou não ficando preservada até os dias de hoje. Precisou passar por esse processo para que a gente conseguisse visualizar tal como provavelmente foi naquele período. Eu preciso que você pense agora aqui comigo, que você imagine.
Você está em um local bastante escuro. Você está sentado numa cadeira. Ao seu lado, outras pessoas também estão sentadas. Atrás também, na frente também. Lá na frente, de repente, uma luz se acende. E surge um trem. Sim, um trem. Dentro daquela sala em que você estava. E esse trem começa a se movimentar. E vem chegando cada vez mais perto. E você nunca viu aquilo antes. De repente surge um trem, de repente esse trem aparece, de repente esse trem vem chegando, vem chegando, vem chegando. O que você faz? Você sai correndo porque você tem medo, porque você nunca viu aquilo antes. Porque todo trem que você conhecia era um trem real. Era um trem que se chegasse tão perto quanto aquele, ia te machucar, ia te atropelar. E você não quer isso. Então você corre. Você e todos os que estão à volta correm. Porque você não conhecia aquilo. E aquele era o cinema começando, né? A primeira forma de exibição pública que estava acontecendo. E você teve medo, e você teve receio, porque até então tudo que aparecia era real. Acho que a gente pode chegar num consenso de que a representação não necessariamente é uma verdade, né? Pelo menos aquele trem, ele não estava ali de verdade. Ele não ia atropelar ninguém, por mais que as pessoas tivessem tido medo, afinal nunca tinham visto nada parecido. E a fotografia? Será que a fotografia é uma verdade? Será que ela é uma verdade hoje? Que nós temos Photoshop, nós temos tantas possibilidades de pós-edição, de manipulação, de aplicar filtros, de mudar. Será que isso tudo é verdade? Ou será que hoje não, mas no passado já foi? O que você acha? Comenta aqui embaixo, comenta com os colegas. E sobre antes, será que era verdade mesmo? Olha essa foto. Essa foto foi feita há bastante tempo, 1934. E você acha que ela era assim mesmo? Ela estava representando algo que de fato ela era daquela forma? Ou será que houve algum tipo de manipulação? Tá claro que houve, né? Então nós tínhamos uma certa... É como se fosse o Photoshop antes do Photoshop. E como é que se fazia isso? Você já fotografou com fotografia analógica em algum momento? Lembra pelo menos um pouquinho de como é que é o processo? A gente tem aquela tira de negativo, né? Então são vários quadros, cada quadro uma fotografia. E basicamente o que se fazia era recortar, então, esses quadros, recortar os elementos, né, que a gente gostaria de usar para montagem. E então, a partir desses quadros, nós iríamos recortar então os vários elementos e montar um novo quadro. A gente podia usar técnicas de pintura também para adicionar novos elementos à imagem. E com isso nós tínhamos o Photoshop antes do Photoshop. Ou seja, a manipulação após a edição já vem lá de trás. Não que fosse sempre usada, né? Era um processo certamente muito trabalhoso, mas existiam também outras técnicas no momento da revelação para que você conseguisse dar um ar diferente para sua imagem, modificar percepções de luz, percepções de exposição nessa fotografia. Bom, então, pós-edição pode trazer manipulação. E será que é a única manipulação? Se eu não trabalhar com pós-edição, será que eu estou representando uma verdade? Uma verdade pode ser. Agora, a verdade não tem como, porque não existe uma verdade única. Existem escolhas. Você escolhe mostrar, você escolhe ocultar. Você escolhe fazer de um jeito, você escolhe fazer de outro. E você transforma aquilo na sua verdade, na sua representação, que pode ser totalmente diferente da representação de outra pessoa. Então, essa sua escolha faz com que aquele momento seja, sim, verdadeiro, mas para você, para a maneira como você representou e para a maneira como você interpreta. Quer ver? Vem aqui comigo. Ela tá voando, gente? É um anjinho. Ela não voa, quase, mas não voa. Mas naquele momento ela voou, né? O voo foi eternizado. Porque naquele momento, para aquela fotografia, era aquela a verdade que eu tinha. Escolher o momento exato para o clique é escolher a verdade daquela fotografia. Mas as escolhas feitas antes disso também vão acabar influenciando. É um pouco triste, mas você já viu fotografia de desastres, né? Principalmente desastres climáticos. Sempre tem, né, aquele monte de destroços e ali em algum lugar, é comum, eu já vi várias vezes, tem um ursinho de pelúcia, tem uma boneca, um carrinho, enfim, tem algum tipo de elemento que remeta à infância, que remeta à criança. E por que isso? Infelizmente, é certo sensacionalismo. É uma maneira de você conseguir reforçar uma informação
realmente pode ter atingido, né, provavelmente atingiu crianças, mas na hora que você vê ali, que fica explícito, que você consegue enxergar e fazer a relação entre um objeto e a infância, fica muito mais cruel, fica muito mais forte, você sente mais. E isso acaba sendo explorado na fotografia. Certo ou não, não cabe a mim aqui julgar, só estou expondo para vocês um fato. Então, a fotografia, ela pode ser alterada em termos da sua verdade, no antes, no durante e no depois. Então, é uma construção única. A fotografia é algo único, não é exatamente uma verdade, mas é aquele momento, é aquele instante. E essa verdade, esse momento único, ele é formado por 3 elementos principais, que vão estar presentes em qualquer fotografia. Nós temos primeiramente o fotógrafo. Então você que vai fotografar, que está fotografando, que quer aprender fotografia, que já fotografa, você como fotógrafo faz escolhas, você tem objetivos, você quer fotografar por alguma razão. E isso entra completamente como um influenciador da fotografia, porque você vai optar por demonstrar algo de uma forma ou de outra forma, você vai imprimir o seu próprio olhar à imagem. Segundo elemento, tecnologia. Tecnologia diz respeito ao equipamento, então a câmera que você tem disponível, aos equipamentos de iluminação, aos processos de pós-edição também. E aqui eu deixo uma ressalva, né? Tem muita gente que tem receio de não poder fotografar, de não conseguir fotografar, porque a sua câmera não é tão boa, porque só tem um celular à disposição, enfim, porque não tem uma possibilidade tão boa ali de ter acesso a um equipamento mais avançado. Não se preocupa, porque desses 3 elementos, tá, Deise, professora de fotografia, julgo que o principal é o fotógrafo, porque é o fotógrafo que vai trazer o olhar, que vai trazer o seu olhar próprio, que vai transformar aquilo que você vai fotografar em algo extremamente interessante ou irrelevante. Então é você que tem o poder. Não adianta nada, absolutamente nada, você ter o melhor equipamento do mundo e não ter um olhar desenvolvido para fotografia. Certa vez, eu estava em algum ponto turístico, eu não me lembro onde que era, mas era um mirante, assim, um lugar bem alto, tinha uma paisagem na frente, e tinha muita gente fotografando. E eu lembro de ter visto uma pessoa que estava com aquelas, sabe aquelas câmeras gigantes, assim, que você olha para aquela câmera e pensa, uau, eu quero uma dessa. Então, a pessoa estava com uma câmera dessa, enorme, e ela foi fotografar a paisagem. E sabe o que ela fez naquele momento? Ela disparou o flash. Pois é, o flash. Para iluminar a paisagem. Aquela câmera que não tinha poder nenhum de ser sol. E aí o que aconteceu? Obviamente aquele flash foi para nada, porque ele não estava nem tentando iluminar uma pessoa ali em primeiro plano, né, fazer um retrato junto da paisagem. Não, era para iluminar a paisagem. Então de nada adiantou ter aquele super equipamento para fotografar aquela paisagem, para fotografar aquela cena, se a pessoa não sabia usar. Então, o olhar, ele vai vir antes de qualquer coisa, tá? E o equipamento, uma vez que você tem um bom olhar, que você entenda, né, como fotógrafo, entenda também questões técnicas, entenda outras questões, mas que antes de tudo tenha um olhar bem apurado, bem desenvolvido, aí sim a questão técnica, né, a questão do equipamento, a tecnologia vai fazer diferença. Bom, terceiro ponto então, né, temos o fotógrafo, temos a tecnologia e temos o assunto. Então, o que você vai escolher fotografar? Então, por exemplo, eu estou aqui agora e você pode escolher fazer uma fotografia minha, você pode escolher fazer uma fotografia aqui do ambiente, aqui de trás, você pode escolher fazer uma fotografia minha, mas só de uma parte, metade do rosto, você pode, enfim, tem inúmeras maneiras de você escolher, né, mesmo aqui que está mostrando tão pouca coisa, você ainda assim consegue escolher um assunto específico para fotografar. Imagina num universo muito maior do que o que está aqui nessa telinha. Então, se você pega até o seu ambiente, onde você está agora, olha para o lado, olha para cima, olha para baixo. O que você está vendo? Tem muita possibilidade, né? São muitos assuntos. E é isso mesmo, você vai escolher o assunto. E isso vai ser totalmente relevante para a composição da fotografia. Então, nós temos fotógrafo, tecnologia e assunto. E tudo que a gente viu até agora diz respeito à criação da imagem, ou seja, antes de dar o clique, você, como fotógrafo, como você quis criar aquela imagem. E uma vez que ela já está feita, como que essa imagem passa para o próximo ponto, que é ser lida por alguém. Para isso, a gente pode utilizar uma técnica chamada análise iconográfica. Ela não é exclusiva da fotografia, ela pode ser aplicada a diferentes artes, a diferentes formas de representação, diferentes formas de expressão, diferentes leituras.
mas na fotografia é um caminho possível, um caminho bastante utilizado. Vamos ver como é que ela funciona? Essa é uma imagem que eu busquei em um banco de imagens. A gente vai usá-la agora para a gente fazer uma breve análise, uma análise iconográfica. Essa análise é composta por 3 níveis. Nós temos um nível chamado pré-iconográfico, um segundo nível chamado nível iconográfico e um terceiro chamado nível iconológico. Não se preocupe que você não precisa decorar esses nomes. Eu só quero que você entenda mais ou menos como é que é feita essa leitura. A gente começa o nível pré-iconográfico fazendo uma descrição do que a gente está vendo na imagem. E a ideia é fazer uma descrição bastante objetiva, que qualquer pessoa vai conseguir fazer também, independente do que ela conhece, assim, em termos de cultura, de referências. São coisas mais simples, coisas mais objetivas mesmo. Então, olhando para essa imagem, o que a gente enxerga? Essa é uma fotografia feita à noite em uma cidade. A imagem possui várias linhas paralelas ou que seguem um determinado ponto de fuga. Essas linhas elas têm uma cor mais vibrante, tem linhas que são azul claro, tem linhas que são vermelhas, tem linhas brancas, tem uma rua também com asfalto, temos 2 prédios em destaque, tem outros prédios que aparecem também, mas são 2 os principais. Temos algumas árvores também, a gente pode contar quantas árvores são, e temos aparentemente 2 objetos, 2 coisas que deixaram um rastro na fotografia. De forma bastante objetiva, eu posso dizer que é isso. Tem outros elementos que eu poderia acrescentar aqui, mas eu vou, por enquanto, ficar com esses aqui. No segundo nível, eu começo a observar os elementos além dessa questão mais objetiva de descrição. Eu começo a querer interpretar esses elementos. E isso vai depender muito do que eu conheço, do que eu entendo a partir dessa imagem. Então, a minha leitura iconográfica vai ser diferente da leitura iconográfica de outra pessoa, porque as nossas referências são referências diferentes. Mas como é que eu faria, então, essa leitura nesse momento? É uma cena noturna, mas é uma cidade bastante iluminada, tanto é que o céu não aparece escuro. Estamos numa rua, essa fotografia foi feita numa rua movimentada. O fotógrafo está numa faixa de pedestres, mas o sinal está aberto para os carros e ele pode até ter se colocado numa certa situação de perigo naquele momento, porque os carros passam numa velocidade considerável por ele. Eu posso começar a entender como que essa fotografia foi feita. No caso, aqui eu consigo perceber que como a gente tem uma velocidade grande ali dos automóveis, possivelmente são automóveis, e eu tenho também toda essa cidade iluminada e não tem nada exatamente borrado além dos carros que estão se movimentando. Então, muito provavelmente essa fotografia foi feita com um tripé, então o fotógrafo está ali com um tripé no meio da rua, na faixa de pedestres, e ele está fazendo essa foto com um tempo de exposição relativamente mais longo, uma foto mais lenta, digamos assim, para conseguir registrar o tempo ali que o carro passou por ele e chegou até aquele ponto mais à frente. Outra coisa que chama atenção é que esses prédios em destaque, esses prédios centrais, eles possuem um tipo de iluminação, provavelmente seguindo as janelas, a arquitetura do prédio, que remete a prédios comerciais. Então, muito provavelmente, essa fotografia foi feita em algum centro urbano ou em alguma região não residencial, uma zona não residencial de uma cidade que eu não consigo identificar, eu não conheço, eu não tenho esse conhecimento para conseguir chegar nesse nível da análise. E está tudo bem, afinal, essa análise depende da referência de cada um. E o último nível é o nível iconológico. E essa análise a gente não vai conseguir fazer aqui agora. Isso porque é uma análise que depende de um conhecimento mais profundo sobre o autor da obra, sobre o local em que a obra foi criada, sobre as circunstâncias em que aquela obra foi criada. A ideia aqui é que a gente consiga entender o significado mais profundo, digamos assim, daquela obra, daquela fotografia. Ou seja, por que aquela foto foi feita? O que o fotógrafo queria naquele momento? Eu não sei nem quem é o fotógrafo. Essa foto foi feita por alguém e foi disponibilizada num banco de imagens. Eu não sei quem é essa pessoa. Portanto, fica bastante difícil fazer essa análise cronológica. Não é sempre que a gente vai conseguir fazer essa análise cronológica. Depende, então, da gente ter acesso a esses conhecimentos. E você que veio todo empolgado, querendo fotografar, querendo ser criativo, já pensando no que vai fazer nas fotografias, nos exercícios, e eu estou aqui falando de teoria, estou aqui falando de análise, estou fazendo reflexões. Calma, é só hoje, já acabou. Por que eu passei isso tudo para você? Você sabe por quê?
Você sabe como é que esses conteúdos eles vão ser usados daqui para frente? Pois é, eu vou te mostrar. Lembra da nossa tela em branco? Lembra que a gente viu lá no início? Ela está aqui. Ela é mesmo uma folha, mas ela pode se transformar em algo mais. Eu vou transformar isso agora. Olha o que eu tenho aqui. O que é isso? Essa é uma moldura. Essa é uma moldura que permite que eu escolha o que fotografar. Então agora você está me vendo aqui na foto. Agora você já está vendo outra coisa. E agora eu estou vendo diversas possibilidades. Se eu afasto, se eu aproximo. Sabe? São só olhares. São apenas olhares, mas que mudam completamente. Eu não preciso me preocupar com técnica, não preciso me preocupar com iluminação, com ajustes, com foco. Porque eu tenho isso aqui apenas. Sabe como que a gente vai usar isso? Acompanha no outro vídeo. Um abraço e até a próxima semana.